Cida ainda está com um curativo na perna e com dificuldade de locomoção por causa de um acidente que sofreu há 20 dias, enquanto caminhava com a cachorrinha. Era noite, com pouca iluminação, e ela caiu dentro de uma caixa da Embasa, que parecia fechada, mas não estava. Cida ficou presa até o joelho e precisou de ajuda para sair do buraco. Foi um rapaz que estava subindo para ir para uma academia, ele ia malhar. E eu ainda segurando a cachorra, não larguei a cachorra para ela não se bandeirar e correndo. Cida tomou diversos medicamentos devido à gravidade da queda. E a sensação que ficou foi a pior possível. É uma sensação tão deprimente, sabe? Você dentro de um buraco, indefesa, com dor e sem poder sair. Eu acho que eu fechei o olho na hora. O nome oficial dessas caixinhas é bueiro ou poço de visita e é de responsabilidade das prefeituras ou então das concessionárias que prestam serviços como água, eletricidade, internet. O problema é que elas parecem fechadas, né? Mas olha só, na verdade elas ficam abertas, como essa daqui que Dona Cida caiu, e oferecem risco. Um risco que aumenta ainda mais quando o lugar está escuro ou então em ruas que alagam e a pessoa sequer consegue ver a presença dessas caixinhas. Na rua de Cida, ao lado da caixa em que ela caiu, todas estavam destrancadas e abrindo ao toque. De acordo com a Secretaria de Manutenção da Prefeitura, os bueiros ou dutos de drenagem de captação de água da chuva são de responsabilidade da Prefeitura. Mas as tampas e os dutos de água potável e de esgoto são da Embasa. Foi em um destes que, no final do mês de novembro, Amanda Teles, de apenas 12 anos, caiu e morreu. Ela estava passando pela rua alagada após forte chuva e não viu o bueiro. O caso aconteceu em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Amanda ficou dias desaparecida e o corpo foi encontrado distante do local em que ela caiu. Você tem a lei de utilização do solo. Então, é uma lei única, né, que fica sob a responsabilidade da SEDU, né, que é a secretaria que cuida da utilização, né, do nosso solo. E lá você tem toda a legislação que diz, né, quais são os tipos, né, de aberturas que podem ser feitas, os tipos de tampas que são utilizados. Então, você tem hoje a legislação de utilização do solo e a fiscalização também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, que é quem faz nos casos de denúncia, que é quem vai fiscalizar e que tem o poder de atuar as concessionárias ou o ente que for que esteja atuando em desacordo com a legislação. A lei não prevê nada sobre a obrigatoriedade das caixas de visita das concessionárias ficarem trancadas, mas explica que um grande problema para os equipamentos funcionarem sem riscos é o vandalismo, inclusive com o roubo das que são de metal e de fiações. Não tem nada que diga que elas têm que ficar trancadas, porque entender que elas são tampas justamente para inspeção, são tampas para reparo. E em alguns casos o reparo pode ser urgente. Então, né, tecnicamente, elas teriam que ficar destrancadas. O que acontece, em muitos casos, é que com o crescimento do roubo, do vandalismo dessas caixas, somente algumas concessionárias que lidam com fios, né, e aí a gente tem hoje, né, um grande número na cidade, infelizmente, de roubo, né, de fios. Então, algumas dessas concessionárias têm, de fato, trancado, fechado as suas tampas. A gente paga tanto imposto, né? Primeiro, que estava escuro, que a gente paga taxa de iluminação. Segundo, a Embasa podia, pelo menos, trancar e só abrir no dia que viesse contar água. Não deixar exposto do jeito que ele deixa, porque ali é uma armadilha.